Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 5. Eu tenho tido a oportunidade de expor o Evangelho de Mateus aqui na igreja, e domingo passado nós falamos do versículo 1 ao versículo 4, do chamado e da vocação de Jesus aos seus apóstolos, e como isso interfere na vocação da igreja. E o tema de hoje também percorre essa mesma linha de visão, porque o final do capítulo 9 e o capítulo 10, o capítulo 9, Jesus nos envolve na necessidade de trabalhadores na seara. Agora ele convoca trabalhadores, os 12 apóstolos, e agora a partir do verso 5, ele envia os 12 apóstolos. Então ele está enviando estes homens para uma missão, a mesma que é a sua, mas eu gostaria que você prestasse atenção nas instruções que Jesus dá. Nós vamos dividir esse sermão em 3 partes. Nós começamos esse domingo e vamos terminar 3 domingos lá para frente, 2 pelo menos, mais 2. E hoje nós vamos falar sobre o manual da missão. Vamos fazer a leitura. Você abriu sua Bíblia? Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se porém não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Jesus está dando instruções. O texto mostra que Jesus envia os 12 apóstolos, mas não envia de qualquer forma. A palavra instrução, que aparece no verso de número 5, é uma palavra que requer a ideia de ordenanças, como um general que dá ordem, instrui, como de um professor que ensina como fazer, como de um mestre que não deixa os seus alunos praticarem errado. A missão existe, mas é Jesus quem estabelece as normas para o trabalho do reino que ele envia. Ele envia, como nós vimos domingo passado na escolha de 12, homens simples, homens que têm problemas, homens limitados. Ele envia por sua graça, ele envia dando sua autoridade, mas ele não envia de qualquer forma. Ele instrui, ele traz instrução ao coração da igreja e dos discípulos. Assim também somos nós como igreja na vida cristã. Nós não vivemos a vida cristã do nosso ponto de vista. No cristianismo não vale o que eu acho ou o que eu penso, mas o que Cristo ordenou e instruiu, ensinou. A mesma coisa é para realizar a tarefa que Cristo ordenou à igreja: pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar e ensinar. Não deve ser feita de qualquer forma. Ele traz instrução, ele traz orientação.
E como igreja nós precisamos estar atentos, porque é muito comum as pessoas quererem ir para a missão, fazer missão na igreja local, no trabalho local, no ministério da igreja, mas fazer do seu jeito. Nós precisamos ouvir o Evangelho, porque existem prioridades, existe a mensagem certa, existe a autoridade por quem fazemos isso, e existe a dependência do Senhor, e existe a resposta que recebemos diante do trabalho. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero destacar aqui 5 lições importantes das instruções que Jesus dá ao seu povo. A primeira dessas instruções é que Jesus nos dá uma missão com prioridade. A prioridade é do reino. Olha o versículo 5. Jesus enviou os 12 e deu as seguintes instruções: não tomem o caminho que leve aos gentios, nem nas cidades samaritanas, mas de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. A missão tem prioridades e é a prioridade do reino. Na tentativa de servirmos a Cristo, nós colocamos as nossas prioridades e não as do reino. Então Jesus, logo no começo, deixa claro para os apóstolos: não vão onde eu não quero que vocês vão agora. Eu parafraseei, porque de fato não era uma proibição definitiva. Jesus não estava proibindo os discípulos e os apóstolos de pregarem aos gentios definitivamente. Essa proibição e essa instrução, ela é passageira, ela é momentânea, porque ela recorre à prioridade do ministério de Jesus. A ideia é que Jesus estabelecendo uma ordem prioritária que as Escrituras exigem. Jesus é o cumprimento das Escrituras, e o evangelista Mateus deixa isso bem claro: ele é o rei esperado. E em primeira esfera, esse rei vem para cuidar das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, primeiro na prioridade seria o povo de Israel, e depois as nações. A missão segue o plano de Deus na história da redenção das pessoas, e não as nossas prioridades. A missão tem prioridade no reino de Deus. Olha, é preciso lembrar que Cristo é o pastor eterno e supremo. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 a 12, vai nos ensinar algo muito importante sobre a missão de Jesus. O evangelista João, ele vai dizer assim no verso 11: veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos seus. Percebe que Jesus está dando a prioridade para os seus, mas os seus rejeitaram, e isso estava revelado nas Escrituras. O versículo 12 diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se o assunto é a prioridade do reino, a prioridade envolve ovelhas perdidas da casa de Israel. Dê preferência e procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui é o cumprimento da profecia de Ezequiel, lá no capítulo 34. Eu já tive a oportunidade de citar Ezequiel 34, porque no capítulo 9 fala do que movia o ministério de Jesus. Ele era movido por sua compaixão pela multidão, porque a multidão parecia ovelhas perdidas, exaustas e cansadas, e ele teve compaixão daquelas multidões. Então agora Jesus é o cumprimento de Ezequiel 34. A sua motivação é buscar as ovelhas perdidas de Israel. Em Ezequiel 34, no versículo 11, o Senhor diz assim:
porque assim diz o Senhor Deus: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor que busca o seu rebanho no dia que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las dos meios dos povos e as congregarei dos diversos países e trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e a farei repousar, diz o Senhor. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas. Jesus é o cumprimento desta profecia. A prioridade é a prioridade do reino. Nós precisamos ouvir o chamado do pastor, que nos envia, mas que devemos obedecer aos seus propósitos e prioridades. Com isso eu quero fazer uma aplicação. Quem estabelece a prioridade da missão é Cristo. Siga as instruções do Evangelho. Olhe para Jesus. Conheça o que Ele ensinou, o que Ele ordenou. E quando você, na sua casa, no seu trabalho, ou até mesmo no ministério da sua igreja, for executar a missão que Deus lhe confiou, você fará diante da prioridade dEle. Segunda lição que nós aprendemos com este texto, é que a mensagem do Evangelho que os discípulos deveriam pregar, é a mensagem da iminência do reino dos céus. O reino dos céus é iminente. Observe o versículo de número 7. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. Hoje pela manhã, nós estudamos aqui sobre a igreja de Filadélfia. E Jesus também dá essa mensagem para a igreja, de que ela precisa entender de que o reino e a volta de Cristo se aproxima, é iminente. Eis que venho sem demora, diz Jesus para a igreja de Filadélfia. Aqui a mensagem é de inauguração do reino. Quem inaugura o reino é o Messias. Pois bem, ele chegou, e o seu reino está chegando. Os apóstolos deveriam percorrer as cidades, ir para as regiões, encontrar o povo de Israel e dizer a eles: é iminente a chegada do reino, porque o Messias chegou. Esta também é uma mensagem que nós precisamos levar hoje, irmãos. O reino de Deus é iminente, porque o Messias já veio. Ele inaugura este reino. A chegada do Messias vem para mostrar que o seu reino é verdadeiro. A verdade, irmãos, é que nós não costumamos falar muito do Evangelho em si, que apresenta Jesus como o Rei do reino. Nós falamos da nossa igreja, nós falamos do culto. Às vezes você fala até de mim para as pessoas, para convidá-las para a igreja. Olha, o nosso pastor é gente boa, ele é engraçado. Eu não me acho engraçado, mas vocês me acham. Eu sou um homem muito sério. E aí vocês convidam as pessoas, e a gente às vezes confundem a mensagem do Evangelho com a nossa prática religiosa, o nosso costume religioso, o nosso templo, por exemplo, o lugar onde nós nos reunimos. A verdade é que o Evangelho é que Cristo inaugura o reino, e Ele veio, e Ele voltará, e Ele virá sem demora. A volta de Cristo é iminente, assim como a sua vinda e a inauguração do seu reino era iminente. João Batista preparou o caminho para Jesus. Os apóstolos pregavam que o reino chegou, estava para começar, porque o Messias chegou. Eu gosto de como o versículo 7 trata.
o versículo 7 fala que pelo caminho vocês vão falar isso. Pelo caminho, preguem. Ou seja, na jornada de vocês, preguem que o reino de Deus é iminente, que Cristo virá, que Ele já veio a sua primeira vez para substituir o nosso lugar, mas que Ele virá novamente com poder e grande glória, e o seu reino se estabelecerá eternamente. Essa é a mensagem do Evangelho. A referência sobre uma jornada em um caminho não é nova para os crentes. Jesus também se apresenta como o caminho. João 14,6 ele diz: eu sou o caminho. No livro de Atos, este povo, esses discípulos de Jesus, vão ser conhecidos como o povo do caminho, porque é pelo caminho que nós pregamos o Evangelho e anunciamos a Cristo. O seu reino é iminente. Versículo 35 do capítulo 9 diz que ele percorria as cidades, pregando o Evangelho, ensinando e curando. Pois bem, os discípulos deveriam fazer o mesmo. E como eles fariam isso, irmãos? Com sinais do reino de Deus. Se o Evangelho é a proclamação da salvação, se a mensagem que esses homens têm que pregar é que o reino é iminente, você precisa entender o que não é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não é uma ideia filosófica, embora use de filosofia. A pregação do Evangelho não é moralidade farisaica. Os fariseus tinham regras morais muito rígidas, de usos e costumes, de coisas que se podiam e que não podiam. Isso não é o Evangelho. Nós não pregamos o Evangelho quando nós ficamos, isso pode, isso não pode, brinco pode, cabelo não pode, barba não pode, tatuagem não pode. Isso não é pregar o Evangelho. O Evangelho não é uma ideia filosófica, não é uma moralidade farisaica, e muito menos a mensagem do Evangelho é uma mensagem de autoajuda. Se você perceber que eu, como pastor, ou qualquer outro pastor, aqui nesse púlpito ou na internet, começa a maciar o seu ego, massagear o seu eu, e falar que a solução dos teus problemas está dentro de você, este é um mensageiro de Satanás, porque dentro de mim e dentro de você, há uma natureza pecaminosa, autodestruidora, rebelde contra o Senhor. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de autoajuda. A mensagem do Evangelho não é um conselho bom. A mensagem do Evangelho, e agora sim, é a proclamação da chegada iminente, ou seja, ela está próxima, do governo de Deus, reino dos céus, através de Jesus. Ele inaugura isso na sua primeira vinda, e nós aguardamos a sua segunda vinda gloriosa, onde o seu reino se estabelecerá para sempre. O Evangelho de Mateus termina dando esta ordem aos discípulos. O capítulo 28, a partir do verso 18, Jesus se aproxima dos discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A promessa é de que Jesus voltará, mas a ordem é: preguem o Evangelho, façam discípulos, ensinem. Numa aplicação bem breve, eu e você precisamos aprender que a igreja deve proclamar o Evangelho. Quem deve fazer isso? O pastor. E sim, o pastor deve fazer isso também. Mas quem deve fazer isso? O Bernardo, o Bento, o Davi. Quem deve fazer isso? A Lorena. Quem deve fazer isso? O Augusto, o Samuel, o João. Quem deve fazer isso? A Cida Tamarose.
A igreja de Cristo é constituída de crentes salvos para proclamar o Evangelho. As crianças fazem isso também, por isso eu citei o nome delas. Esse é um dever nosso, como igreja. Nós somos igreja, então nós pregamos o Evangelho. E essa pregação é de que o reino de Cristo é iminente, ele vem sem demora. Terceira característica é que existem sinais do reino, que confirmam a autoridade de quem faz a missão. Existem sinais do reino, que confirmam a autoridade de quem faz a missão. Observe o verso de número 8. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. E é interessante que Jesus está dando uma ordem e dando autoridade para eles fazerem o que Jesus fazia. Se você leu o Evangelho de Mateus, o capítulo 8 e o capítulo 9, Jesus fez essas coisas. Jesus curou, libertou, Jesus ressuscitou mortos, Jesus expulsou demônios, e essa é uma autoridade dada aos apóstolos. Os milagres aqui, dado aos apóstolos, aos 12, eram sinais do reino de Deus. O que isso significa? Que a obra de Cristo, que Jesus estava fazendo a partir do capítulo 9, indo por toda a cidade, ensinando, pregando, curando, estaria com os apóstolos, para fazer o que Jesus fazia, para autenticar os mensageiros que estavam anunciando Cristo. Veja bem, a fama de Jesus já percorria a região da Judéia, mas agora outras pessoas anunciariam o reino, que o reino de Cristo chegou, e eles veriam os mesmos sinais que o rei estava fazendo. Então, era como se fossem credenciais. Aqueles milagres eram como se fossem credenciais apostólicas, porque eles agiam na autoridade de Cristo. Irmãos, hoje nós também recebemos essa credencial. Veja bem, eu não creio que a igreja possa manipular os sinais. Nós não podemos. Nós não temos controle sobre eles. Nós não podemos exigir curas, milagres, e muito menos determinar que Deus faça coisa alguma. Mas a mesma autoridade apostólica está sobre a igreja. De que maneira? Através do poder do Evangelho. Tudo o que a igreja precisa está na autoridade do poder do Evangelho, que é o ensino apostólico sobre quem é Jesus, sobre a obra de Jesus e sobre os mandamentos de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação, tanto de gregos quanto de judeus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. A igreja não precisa de milagres, eles foram sinais temporários para os apóstolos mostrarem a sua autoridade de credencial apostólica, mas a igreja precisa anunciar com autoridade o Evangelho. Com isso eu não estou dizendo que Deus não faça milagres. Deus é livre, e Ele é poderoso, e faz milagres. Mas o grande milagre está na salvação através do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, entenda que sobre a igreja, sobre você que pertence à igreja, nos foi colocado a autoridade de Cristo para pregar o Evangelho. Com isso, irmãos, eu quero falar sobre o ponto 4, uma dependência de Deus no trabalho, na missão. Quem é enviado por Jesus depende de Deus e não de seus recursos, e não do lucro. Quem
prega a missão, quem prega o evangelho, aprende a confiar no Senhor. Porque a obra do Senhor, ela deve ser envolvida pela providência divina. Observe o versículo de número 8. Ele termina assim: vocês vão curar, vocês vão pregar, vocês vão expulsar demônios, ressuscitar mortos. E aí olha como termina o verso 8: vocês receberam de graça, então vocês vão dar de graça. Ei, não se preocupa. Jesus está dizendo para os discípulos: eu encontrei vocês, e foi gratuito, então gratuitamente, vocês também vão repartir o que receberam. Charles Spurgeon diz que a pregação do evangelho é um mendigo dizendo para outro mendigo onde ele achou pão. É forte, né? De graça recebestes, de graças dai. Confie na provisão do Senhor. Confie na provisão de Deus. O versículo 9, Jesus vai dizer: não levem ouro, nem cobre, nem cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. O missionário não vive da manipulação religiosa. Quem prega o evangelho tem como sua motivação não o lucro, não o ganho, mas a providência divina diante do seu trabalho. Hoje o que nós mais vemos são pastores andando de carro que custa R$500 mil, relógios que custam mais de R$1 milhão, ternos que poderiam sustentar obras missionárias, igrejas que se parecem shopping center, grandiosas, chiques, uma infraestrutura para alimentar um sistema religioso doentio. Nós precisamos da provisão de Deus. Jesus envia, e quando ele envia: ei, não se preocupa com ouro, nem prata, não precisa levar muita coisa, porque vocês vão trabalhar, e se vocês vão trabalhar, vocês serão sustentados. E aqui fica uma mensagem para quem deseja um ministério. Se você deseja ser pastor um dia na sua vida, entenda que o ministério pastoral não deve ser feito por ganância, e isso contraria o que nós estamos vivendo neste tempo. Confie na provisão de Deus, porque a provisão de Deus é suficiente. Eu quero convidar você a ler um texto do apóstolo Pedro comigo. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, verso 1 até o verso 4. Pedro vai dar instrução para os presbíteros, pastores. E como que vai ser a instrução de Pedro? Ele vai dizer assim, verso 1, 1 Pedro 5, a partir do verso 1. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo. E Pedro está falando: eu estava lá, eu vi Cristo ser crucificado. E ainda, coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer. Não por sórdida ganância. A minha Bíblia não tira a palavra sórdida. A minha Bíblia coloca não por ganância, mas eu sei que na sua está não por sórdida ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. É interessante que Pedro está falando do ministério de cuidar de pessoas. Não faça por obrigação, faça espontâneo. Por isso que quando pessoas na igreja que estão servindo me dão a impressão ou me fazem entender de que elas estão fazendo aquilo por obrigação, eu desestimulo aquela pessoa a permanecer na sua função.
é preferível que ela não faça. E eu sei que pode parecer muito duro, pastor, o senhor tinha que estimular. Não, o trabalho é árduo mesmo, ele nos envia, e não é por obrigação. Nós não precisamos ser dominadores, também não é para dominar sobre o povo de Deus e ter status sobre a autoridade, não é por ganância, por lucro, é para fazermos de boa vontade, porque Jesus mesmo nos fala o motivo: vocês receberam de graça vocês dão. Isso não é nenhum tipo de manifestação contra o pastor receber salário numa igreja se ele trabalha de tempo integral, porque Jesus conclui: o trabalhador é digno do seu trabalho, mas ele não faz isso para lucro, para ganhar, para enriquecer, para prosperar em custa da ovelha. O pastor fiel cuida do rebanho, o crente que exerce o seu ministério ajuda a cuidar do rebanho, e as suas motivações são as mesmas de Cristo. Agora, lembra que eu dei o exemplo do bom pastor em Ezequiel, e eu já tive a oportunidade de citar que Jesus faz uma denúncia profética? Em Ezequiel 34, Jesus está denunciando os pastores mercenários. Ezequiel 34, versículo 2 e versículo 3, Deus usa palavras duras naquela profecia. Ele descreve um tipo de obreiro que está trabalhando, mas para si mesmo, que trabalha em seu próprio benefício e não do outro, e não do rebanho. Olha como é descrito, Ezequiel 34, 2 e 3, o filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Duro, não é? Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam um rebanho. Que denúncia grave, hein? A igreja serve a Cristo, e a sua motivação é agir com fidelidade no cuidado do seu povo. Por isso vem o ponto 5 e último: Jesus nos envia e nos prepara para a resposta que a pregação do Evangelho pode ter na nossa vida. Então, o quinto lugar é que Jesus instrui sobre a resposta de quem recebe o Evangelho. Olha o versículo 11 até o versículo 15. Em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdam-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se porém não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir a palavra de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. A oferta da graça do Evangelho inevitavelmente traz responsabilidade espiritual para quem ouve a mensagem. Jesus envia, mas há pelo menos dois tipos de pessoas que recebem os enviados: as dignas, as pessoas que são dignas, que estão lá no versículo 11, e o texto diz que a paz dos mensageiros, dos enviados, estará sobre elas, porque é a paz de Cristo, é a paz do Senhor. E há as pessoas indignas. A partir do verso 13, você terá pessoas que não ouvirão o Evangelho, não receberão essas pessoas. E é interessante que Jesus ordena que os discípulos sacudam os pós do pé, uma ideia de mostrar que eles rejeitaram o Evangelho e não são dignos da graça. Com isso, irmãos, nós entendemos que é possível que a pregação do Evangelho tenha duas características, e nessa característica, irmãos, há uma pregação dupla, uma pregação para a salvação, e essa mesma pregação para a condenação.
O mesmo evangelho que salva, liberta e cura, é o evangelho que condena. Jesus já se revelou assim. Lá na frente do evangelho de Mateus, Jesus vai dizer que ele é a pedra angular, mas que os trabalhadores rejeitaram. Foi desprezada aquela pedra, mas veio a ser a pedra principal. E Jesus diz: ai daquele que essa pedra cair sobre ele, será esmagado. E ai daquele que essa pedra no chão, tropeçar nela, será destruído. Jesus é essa pedra angular, principal, que salva, mas também, que ao ser rejeitado por nós, condena. Então, como igreja, nós precisamos estar preparados, que a mensagem do Evangelho também pode e será rejeitada. Mas Jesus manifesta o seu juízo sobre isso. Jesus deixa claro para os seus discípulos que a salvação é obra do poder do Evangelho e que o juízo é obra da autoridade de Deus que se manifesta contra aqueles que rejeitam o Evangelho. Não era para os discípulos fazerem nada a não ser pregar o Evangelho. Quem salva não é os discípulos, é o Evangelho. Por isso a nossa igreja aqui não salva. Quem salva é Jesus, o Evangelho. Nenhuma igreja salva. O que precisamos fazer? Pregar este reino dos céus, revelado em Cristo Jesus. Poderemos ser rejeitados? Sim, seremos. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Mas o juízo também não cabe a nós. Não seremos nós que iremos condenar, mas o Evangelho condena o próprio mundo que rejeita. E sabe como termina essa primeira parte da instrução? Jesus lembrando de duas cidades do Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Gênesis, Sodoma e Gomorra. No capítulo 13 de Gênesis, diz que Ló, sobrinho de Abraão, foi morar em Sodoma e Gomorra, lugares de grandes pecadores contra o Senhor. No capítulo 19, Jó está em apuros, porque Deus vai destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Então Deus envia anjos, mensageiros, para quê? Para tirar a família de Ló daquele lugar. O que acontece com esses mensageiros quando chegam a Sodoma e Gomorra? Eles são bem recebidos pelos moradores da cidade? Não. Há ameaças graves contra a integridade dos anjos. Os homens de Sodoma querem abusar deles, querem maltratá-los. A referência é de que é pior para quem rejeita o Evangelho do que para a cidade de Sodoma e Gomorra, que já foi destruída. O juízo de Deus, ele é também iminente contra aqueles que abandonam o Evangelho, rejeitam o Evangelho. Por isso hoje, você aqui, pode ser membro desta igreja há 50 anos, 10 anos, talvez você tenha um ministério aqui na igreja. Entenda que em qualquer parte da sua vida, se houver abandono da verdade do Evangelho pregada por Cristo Jesus e a autoridade apostólica, você corre um grande risco, o risco do juízo. Jesus afirma que esse juízo será mais severo do que o juízo contra Sodoma e Gomorra. A pregação do Evangelho produz salvação e condenação. O que isso tem a ver com você? Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Quem salva é Deus, quem condena é Deus também. Parece duro esse discurso, parece que não vai deixar o teu coração quentinho essa noite, talvez nem fosse a mensagem que você gostaria de ouvir, mas a verdade é que nessas instruções de Jesus, para a sua igreja, para os seus apóstolos, a quem Ele envia a este mundo, é necessário seguir a prioridade dEle, e não a nossa. É preciso depender dEle, e não fazer por lucro ou por vantagens.
crer na sua providência. É preciso proclamar o Evangelho, de que o reino dos céus se aproxima, e Jesus é esse rei. Irmãos, nós precisamos, mesmo que rejeitados, pregar o Evangelho, porque o Senhor salva e transforma pecadores em dignos. Fazemos isso porque fomos chamados para ser igreja. Você foi chamado para ser enviado por Jesus para o caminho, e é no caminho que nós pregamos. Vamos orar? Ó Deus, eu te peço essa noite, que a Tua palavra ocupe um lugar especial na nossa mente e coração, sabendo que essas instruções, elas são para a Tua igreja, para nós, e como igreja, ela deve nos orientar e nos direcionar. Ó Deus, não permita colocarmos as nossas prioridades à frente do que é a prioridade no reino. Não nos permita fazer algo por obrigação ou por lucro ou ganância. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que sejamos verdadeiros pastores, como o verdadeiro pastor é o nosso Senhor, que nos alcançou pela graça. Por isso, movidos pela graça, servimos aos propósitos, anunciando o seu reino, mesmo que sejamos rejeitados, crendo no poder do Evangelho, porque o Evangelho é o sinal apostólico que o Senhor deu à igreja, poder para salvar. Usa essa igreja nesta cidade, usa essa igreja na casa dos familiares dos membros dessa igreja, usa essa igreja nos bairros onde cada membro dessa igreja mora, porque nós fomos enviados para salvar o rebanho perdido de Israel, do seu reino. Nós oramos em nome de Jesus, amém.